Se você está assistindo essa aula no YouTube, saiba que essa é a segunda parte de uma aula sobre tipografia do nosso curso Identidade Visual, Design e Redesign. O link vai estar na descrição. Se esse é o teu caso, eu já vou te convidar para deixar o teu like, comentar, compartilhar com os teus amigos e se inscrever aqui no nosso canal. Já se você está assistindo essa aula por dentro do curso e pensou que tinha acabado, ainda não acabou. Eu voltei aqui para te dar mais uma dica matadora a respeito de tipografia para logotipos, para identidades visuais. Essa pode ser uma dica muito simples, mas eu vejo muito designer aí no início errar e ela faz muita diferença no visual final do teu logotipo. É o contraste tipográfico. A ideia principal de criar um contraste tipográfico é dar ao leitor diferentes níveis de leitura e criar uma hierarquia visual, vamos dizer assim. Além disso, esse contraste tipográfico dá a possibilidade do designer explorar ainda mais a identidade visual, dando uma maior flexibilidade e, além disso, a gente consegue ajustar os atributos da marca, que às vezes com um tipo só de tipografia não é possível. Então o uso desse contraste pode te dar um pouco mais de flexibilidade. Eu separei aqui 6 tipos de contraste tipográfico, não sei se exatamente são os mais usados, mas são os mais óbvios. E a partir desses 6 tipos dá para misturar tudo e criar outros tipos de contraste, mas a gente fala isso mais lá no final. Vamos começar então aqui com a nossa listinha das 6 formas de criar um bom contraste tipográfico. Bom, a primeira forma delas é utilizando maiúsculas e minúsculas. E aqui já vou fazer um alerta. Copacabana Padaria é um exemplo que a gente está usando lá dentro do nosso curso. A gente está criando uma identidade visual para essa padaria fictícia. E o nome da padaria é Copacabana Padaria. Então, é o exemplo que a gente vai usar aqui para mostrar esses contrastes tipográficos, beleza? Então, aqui ó, a gente pode fazer um contraste tipográfico usando maiúsculas e minúsculas. Fica bem bacana. A segunda opção de contraste tipográfico seria o peso, ou seja, usar bold e usar regular. Ou em português a gente está mais acostumado com negrito e a fonte normal, né? A fonte comum. Então vejam, ó, o título aqui está destacado em bold e aqui o designativo está em regular, beleza? Fonte normal aqui. A gente pode utilizar o tamanho para criar esse contraste tipográfico. Aqui vejam que o tamanho está bem diferente do padaria. Como eu falei lá no início, isso gera uma sensação de hierarquia diferente. A gente pode variar também o estilo, ou seja, essa fonte aqui é uma fonte serifada, trazendo uma sensação diferente do designativo aqui, que está com aquela fonte comum lá do início. Então aqui a gente pode variar o estilo, uma fonte serifada e uma fonte comum, sem serifa. A quinta possibilidade de criar contraste tipográfico seria o itálico e o regular, vejam que é a mesma fonte. Mas aqui embaixo no designativo o padaria está em itálico. E a sexta possibilidade seria fazer um contraste tipográfico através das cores. E aí, pessoal, o que eu tenho aqui para destacar para vocês é que, obviamente, a gente consegue combinar esses 6 pontos entre si, criando criando novos tipos de contraste. Certo? Criando novas sensações aí. Então, aqui eu quero que vocês usem a criatividade, beleza? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de marcas bastante conhecidas e consolidadas e lá no final eu trouxe casos aqui da Mood, 3 casos aqui da Mood, para vocês verem como a gente utiliza isso no mundo da Mood, tá? Então, alguns exemplos do mundo real de logotipos consolidados e lá no final logotipos que a Mood criou aqui para os nossos clientes, tá? Então o primeiro exemplo aqui, ó, Burger King. Vejam que é a mesma fonte, o contraste tipográfico aqui fica por conta do tamanho. Então o tamanho da fonte aqui é que cria esse contraste tipográfico, essa hierarquia no logo do Burger King. Aqui em Johnnie Walker a gente tem já um misto, que foi o que eu falei para vocês, que dá para combinar aquilo tudo, né? Então, o termo Johnnie Walker tá num estilo de fonte serifado e o Keep Walking
tá num estilo de fonte sem serifa. Além disso, existe uma variação no tamanho da fonte. Discovery Channel usa também o contraste tipográfico de tamanho e, além disso, tem outro contraste tipográfico aqui. Vejam que aqui ele está utilizando algumas letras em minúscula, como o E e o R e o Y, e aqui embaixo está tudo em maiúsculo. Além disso, a distância entre as fontes aqui, o ajuste de tracking, de kerning do texto channel, está diferente do de cima. Então, também ajuda a criar esse contraste tipográfico no logo do Discovery Channel. Aqui o aeroporto de Guarulhos usa uma fonte com bold aqui, né? Uma fonte em negrito, bastante pesada. E o airport está numa fonte bastante fininha, bastante diferente aqui do início. Além disso, além do contraste de pesos, né, que a gente falou lá no início, existe aqui também o contraste de cores. Esse aqui eu acho que é o último exemplo, o da FedEx. Fica bem claro aqui que o contraste tipográfico é em relação às suas cores, beleza? E por último aqui, eu trouxe 3 exemplos de logotipos criados aqui pela Mood, onde a gente usa aqui o contraste tipográfico em relação a tamanho. Aqui não está em itálico e aqui está em itálico, tá? E existe também uma diferença no tipo de fonte, são fontes diferentes aqui. Churrasqueiro Soares, a mesma coisa, são estilos tipográficos diferentes, tamanhos diferentes, pesos diferentes. Isso ajuda a criar também essa sensação de hierarquia, né? de contraste tipográfico. E aqui, por último, também diferença de peso, diferença de tamanho, diferença de estilo de fonte, para criar aqui a sensação de contraste tipográfico. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula final sobre tipografia, final até esse momento. Daqui a pouco, quem sabe, eu gravo uma terceira aula falando sobre tipografia para o nosso curso. Mas por enquanto era isso de tipografia, essa era a última dica sobre tipografia que eu queria te dar. Isso vai ajudar a deixar o teu trabalho muito mais profissional. Beleza? Então vejo vocês aí na próxima aula. Valeu!